Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações do nosso Verdão, galera. Richard Rios será desfalque do Palmeiras contra o Flamengo no próximo domingo às 16 horas pelo Campeonato Brasileiro no Allianz Parque. O volante recebeu o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Red Bull Bragantino na noite de ontem, em lance ainda no primeiro tempo. Favorito para assumir a sua vaga é o Lucas Evangelista. O jogador vem sendo bastante utilizado e até chegou a ganhar a condição de titular em algumas ocasiões, pessoal. Palmeiras que chegou a 22 pontos no campeonato e está isolado aí. O segundo colocado, que é o Flamengo, está com 4 pontos de distância para o Verdão. Palmeiras pode aumentar ainda mais essa distância, que vai pegar o Flamengo agora nesse domingo às 16 horas, galera. Tô trazendo aqui para vocês o Sport TV News, falando tudo sobre essa partida do Verdão contra o Bragantino e essa liderança isolada do Verdão, galera. Fica até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Falando em elenco, né? A gente falava das dificuldades de Corinthians, do Dorival com os principais jogadores machucados, o Kleber Xavier enfrentando o mesmo problema no Santos, não tem banco. Palmeiras é o extremo oposto. Você vê que o Veiga nem precisou entrar. Né? Não tem precisado muito. Mas você vê que uma briga tá boa. Olha que bom pro Abel. Né? Com um calendário tão apertado pro Palmeiras, você olhar para um elenco e ver que tá todo mundo correspondendo. Então você estava falando de padrão. Eu acho que quando você tem as peças, você consegue estabelecer um padrão. E o Palmeiras tem essas peças. Não, mas eu acho que tem outros times que têm peças também, não tem com eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de paciência quando a gente avalia aí o trabalho do Kleber Dorival, nesse sentido que faltam peças para eles, né? Sim, então, amiga, mas eu acho que não é padrão de time. Eu acho que não é só não. padrão de time. É padrão a decisão de jogo. esquema. Não, sim, mas aí que tá. Se você não tem os jogadores, cada hora você conta com um diferente, você vai ter dificuldade de ter um sistema de jogo. Jô, mas aí eu discordo. Aí é que eu discordo. Porque você vê o Palmeiras jogando com times totalmente diferentes e apresentando o mesmo jogo. Mari, mas aí que tá, não, a gente totalmente não pode, diferente, não é totalmente diferente. Palmeiras não dá pra Não é totalmente diferente. Então tá bom, vou comparar o Palmeiras com o Flamengo. O Palmeiras consegue, o Flamengo não. Isso. Então pronto, consegue. então é o Palmeiras que tem mérito sim, pode comparar. Gente, eu não tô tirando mérito do Palmeiras não, muito pelo contrário, tá? Muito pelo contrário, mas pra você ver, né? Ele consegue fazer, ele tem um jeito de jogar. E acho que a grande questão de 2025... esse jeito dá resultado, Jô. Esse é um negocinho que tá faltando. Aliás, o problema é esse, né? O próprio Corinthians, se não tivesse tido resultado, a posição do Dorival seria outra hoje, estaria pressionado. O Kleber Xavier, eu espero que a diretoria respalde ele nesse começo de trabalho. Não adianta chegar na data FIFA e demitir o Kleber Xavier e trazer outro. Se for eliminado, por exemplo, na Copa do Brasil, porque vai jogar desfalcado de novo, fora de casa, um jogo muito perigoso para o Santos. Mas aí, recorde do Palmeiras. Você falou aí da sequência no Brasileiro. Tem tantos recordes positivos do Palmeiras. Depois da derrota no Paulista para o Corinthians, o Palmeiras só tem uma derrota, aliás, né? Para o Bahia. Aquilo foi um Todos os jogos acaso. fora de casa venceu. Então, o Palmeiras ter perdido o Campeonato Paulista para o Corinthians foi um acaso, assim... Cada vez mais me parece algo absurdamente surpreendente. Porque o que o Palmeiras tem é para não perder para ninguém. E o Bragantino é um time bom. Sai atrás. É um time muito bom. E vai buscar o resultado. Vai buscar contra todo mundo. Então, assim, cada vez eu fico mais surpreso e eu tento descobrir como é que o Corinthians ganhou do Palmeiras na final do Campeonato Paulista. Mas aí, além do sistema de jogo definido do Palmeiras aí individualmente você pode falar de vários. Então isso também faz a diferença do Palmeiras. Ontem, por exemplo, defensivamente, o Giai, que é esse cara que demorou para engrenar no Palmeiras e hoje, como ele funciona bem pelo lado direito. Um lado direito que é disputado, lado direito que tem ali... Pelo menos tinha o Marcos Rocha como titular absoluto. Aí faz um bom ponto para eu falar. O Marcos Rocha ficou no banco e não entrou, certo? Não entrou. Não entrou. Além dele, outro da posição que ficou no banco e não entrou, o Mike. Quase entrou. São dois jogadores que poderiam ser titulares em vários times que estão no banco sem entrar. Agora eu vou falar outros que não estavam no banco e não entraram. Veiga. Aníbal Moreno, Felipe Anderson e Rafael Veiga.
Esses, não é que eles estavam no banco do Palmeiras. No dia que o Palmeiras não pôs o Vitor Roque e o Paulinho, eles ficaram no banco do Palmeiras e não entraram. No dia que o Palmeiras não tinha Vitor Roque e Paulinho, todos esses jogadores, Felipe Anderson, Moreno... E aí ele bota os 2 meninos da base. Não entraram no jogo. Mas vocês estão falando a mesma coisa que eu estou falando. Vocês estão falando a mesma coisa que eu. O trabalho do Abel, e a gente elogia muito também por isso o mental, o trabalho do Abel é tão bem entendido que, primeiro, vamos lá, vamos desconstruir essa falácia aqui. Ah, não tem time titular. Tem time titular. Se tivesse uma final amanhã, os 11... Tem um time titular, começou entre os 11 tem que ser titular. Mas tem posições que não tem de fato, Mari. Absoluto, não tem. Tá, Joana, então vamos supor que naquele dia ali seja, tá? Ontem os 11 que começaram... Vamos pensar o seguinte, amanhã é a final do Mundial. Da Copa do Mundo de Clubes. Perfeito. Tá? Qual é a escalação do Abel? Você sabe. É isso. Tem. Então a primeira... Isso não é só esse é o time titular. Algumas posições eu teria dúvida. Não, a gente isso não é só pode até ter dúvida, mas ele sabe qual é a escalação. Ele sabe. A gente pode até ter dúvida. E ele pode ter até alguma dúvida, mas ele vai ter que colocar um 11 titular naquele jogo importante. E aquele é o time titular. Show. Ele tendo todos os jogadores em condição, claro. Exato. Quando o Abel promove substituições, por isso essa intro sobre o time titular, para poder usar substituições. Quando o Abel promove substituições nessa equipe titular, essa substituição que vem da base, ela já entende o jogo do Abel. Isso não acontece em outros times no momento, inclusive no também, Flamengo. Mari, 5 anos. Não acontece. Sim, isso ajuda muito. Isso que conta. Tudo bem, isso João, ajuda mas você muito, já porque viu... o jogador já vai entrando naquilo que está acertado. Mas vocês, mas isso, na verdade, é difícil, né? Você, ao mesmo tempo que você tem um trabalho longevo, e aí você conhece os jogadores, esses meninos da base estão vendo o Abel trabalhar... Né, no 5º ano consecutivo, também tem essa questão de você manter todo mundo motivado, que eu acho que é uma dificuldade enorme. É muito difícil. Vamos voltar lá na era mesozoica. Você sabe por que o Abel tem 5 anos? É tudo. Porque semanalmente o trabalho dele deu certo. Então. Deu certo na primeira semana, na segunda semana, claro. Depois deu na terceira, depois na quarta. Porque a hora que ficar 6 semanas, mesmo 6 semanas para ele. 6 semanas para ele. Porque outro técnico, 6 semanas, já está demitido. Mas 6 semanas já está no terceiro clube. 4 semanas, 6 semanas sem dar certo, vai ser questionado. Então, eu o Abel falar... não. Exatamente, não vai porque ele tem um lastro já. Mas assim, se a gente voltar lá na era mesozoica, antes do Abel chegar no Palmeiras, a gente não via isso também no futebol brasileiro. Isso é muito mérito do Abel, reforçado pelo tempo que ele tem no Palmeiras, somado à confiança, beleza, estamos alinhados. E um elenco muito bom, mas a gente não via isso aí com frequência, E aí é aquela coisa, o trabalho de base, consolidado. E pode escolher qualquer elenco, aquele máquina do Cruzeiro, o Flamengo. Pode escolher o elenco que vocês quiserem aí. A gente não via isso. Eu acho que a formação do elenco é a chave também para essa temporada. Então, né? Porque você tem jogadores... Aliás, falando em Flamengo, o Richard Rios não joga, né? Vamos ver isso aí. Richard Rios não joga contra o Flamengo. Muda nada. Tem o Moreno ficou no banco, não entrou. Exatamente, sobre isso aí. O Palmeiras liberou o Zé Rafael. O João... Exatamente. Não fez força nenhuma, né? Pra ficar com ele. Assim, tem que se garantir muito. Vamos ouvir o João Martins, que ontem estava no lugar do Abel, que foi expulso no último jogo, né? Porque ele falou sobre exatamente isso. Como é que eles vão gerir este elenco do Palmeiras pensando na Copa do Mundo de Clubes? A estreia do Palmeiras é contra o Porto. Neste momento estamos a tentar ser um pouquinho mais equilibrados. Se repararmos, há alguns jogadores que ficam fora tanto das convocatórias como do 11 inicial, para podermos chegar num momento do Mundial de Clubes todos preparados, todos disponíveis, de forma a todos poderem ajudar nesse momento importante. Uns só a treinar, outros no banco sem entrar, outros nas substituições e outros a jogar a titular. E eles sabem disso, todos preparados naquele momento e queremos que todos estejam disponíveis, é para isso que estamos a trabalhar, sabendo que no futebol não há 100% de certezas, pode haver alguma lesão no jogo de quinta-feira, mas olhando jogo a jogo, porque o nosso trabalho, a nossa profissão obriga-nos, principalmente no Palmeiras, a ganhar todos os jogos. Então não podemos agora lembrar-nos de fazer uma pré-temporada para o Mundial de Clubes, é impossível fazer isso. Felizmente conseguimos ter uma data FIFA antes, que nos vai ajudar a ajustar algumas coisas no nosso planeamento. Mas pensando isso, pensamos nas horas vagas, nas tardes que temos, porque todo o foco é ganhar agora quinta-feira. Isto é um extra que nós fazemos no nosso planeamento do nosso trabalho.
vamos ver os jogos do Palmeiras até a estreia na Copa do Mundo. Planeamento do Palmeiras, que não poupou em nenhuma competição, hein? Vamos lá. Ou quando poupou, não sentiu. Melhor, poupou sim. Mas não sentiu exatamente pelo que a gente falava do trabalho. Sim, poupou de forma elegante. Foi. Exatamente. Foi elegante. Inteligente. Então, o próximo desafio é contra o Ceará. Esse é o jogo da volta, não é? Isso. Quanto foi aí, Edem? Tens aí? 1-0. 1-0 Palmeiras fora de casa, Mari. Boa, 1-0. Tá. Depois, voltamos ao Campeonato Brasileiro. Isso. Já falei, né? O Richard Rios não joga contra o Flamengo. E aí o Palmeiras, não que vai ganhar o título brasileiro aí, tá? Mas pode adiantar seu lado antes da Copa do Mundo. Porque a gente vai falar de 7 pontos se isso acontecer. Hoje são 4 de diferença. Para o Flamengo e depois para o Cruzeiro. O Cruzeiro atualmente é a terceira força. E você lembra que o ano passado se falava muito? O Palmeiras é vice-líder, mas não ganha de ninguém do G4. Tinha isso. Esse ano e veja é uma barreira só. que o Palmeiras já está derrubando, né? E veja você falou do Cruzeiro, mas você pulou ali, tem o Sport em Cristal ainda pela Libertadores. Mas o Palmeiras está classificado. Tudo bem, mas é um compromisso. Só para completar os 18 pontos. Isso, mas tá no planeamento. Tá no planeamento. Aí tem a data FIFA, entre o dia 2 e o dia 10 de junho. Isso, tem Palmeiras e Juventude adiado, tá? Isso. O Palmeiras... boa. Quem tem compromisso na Copa do Mundo... Vai fazer uma rodada a menos. Isso, faz uma rodada a menos. Vai fazer uma rodada a menos. E aí, no dia 15, ou seja, 2 semanas depois do último jogo, que no caso do Palmeiras será contra o Cruzeiro, fora de casa, pelo Brasileirão, o Palmeiras vai estrear na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E a estreia do Palmeiras é contra o Porto. Tá? Então, dia 15 de junho, o Palmeiras estará fazendo a sua estreia na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Eu queria falar sobre esse tema também quando a gente falou sobre... Aliás, já falou e vai falar hoje de novo. O Flamengo, o Fluminense, o Botafogo. É que o Botafogo vai sempre ter aquela muleta também da pré-temporada, né? Que serve de justificativa, mas, porém, não tanto nesse caso. Eu tô vendo muita gente poupar pensando na Copa do Mundo de Clubes. Poupar em competições. Aliás, todos esses que estão participando, o Flamengo pode pensar em Copa do Brasil, pode pensar em Brasileiro, pode pensar em Libertadores, o Palmeiras também, o Fluminense talvez um pouco menos, o Botafogo também. Mas todos disputam as competições que participam, certo? Podem pensar em títulos, exatamente. Eu diria que nenhum deles pode descartar, inclusive o Campeonato Brasileiro. Exato. Não, acho que o Fluminense e o Botafogo, acho que o Fluminense e o Botafogo têm menos chances de disputa no Campeonato Brasileiro, mas não descartaria toda a possibilidade agora, exato. Tá? Tanto do Fluminense quanto do Botafogo. Exato. E aí, minha dúvida na Copa do Mundo de Clubes, chegar às quartas de final é uma boa colocação para qualquer time brasileiro. A partir daí é sensacional. Eu também. A partir daí é sensacional. Um clube brasileiro na semifinal da Copa do Mundo de Clubes terá feito uma campanha sensacional. Não acho que nenhum clube brasileiro, nenhum dos 4 entra para ser campeão da Copa do Mundo de Clubes. Mas também vou te falar. Não vou descartar, vou dizer, não tem nenhuma chance. A gente nunca sabe o que vai acontecer, porque depois que os caminhos... E como os europeus vão encarar também essa Copa? Eu até acho que vão encarar, mas... Mais do que aquele Mundial de fim de ano? Vamos ver quando saírem os times dos grupos... Os cruzamentos. A gente tem que ver os cruzamentos e o que vai acontecer de oitavas para as quartas. E o que vai acontecer de quartas para a semifinal. Então, assim, não vamos descartar a possibilidade. Acho difícil. E não acho que o planejamento esteja feito para o Palmeiras, por exemplo, não está poupando ninguém para a Copa do Mundo de Clubes. Vai fazer um novo planeamento a partir do... português de Portugal, gente. Ele falou. Né, a partir do dia 1º. Inclusive, ele falou, tem a data FIFA e a gente pode fazer... Tá ótimo. Aliás, o calendário é bom para o Palmeiras. Confrontos para encaminhar o Campeonato Brasileiro, fazer uma parada numa situação muito boa. Ele tem um confronto de Libertadores que vale pouco e ele tem um confronto da Copa do Brasil que ele está na frente do adversário e joga em casa. Então, assim, tá confortável. Tudo leva a crer que o Palmeiras vai parar para a Copa do Mundo de Clubes numa situação bastante tranquila. Num clima melhor, né? Fisicamente, aquilo que a gente falou, Mari, é lógico que o Abel tem na cabeça dele, né, uma base titular. Porém, ele vai mudando os jogadores de praticamente todas as posições. Acho que só o Estevão é o cara, o Estevão e o Everton, que na minha cabeça, esses a gente não discute. O resto, se você for olhar as mudanças, talvez o Piquerez também, talvez esteja mais à frente que o Vanderlan. Mas no resto ali... E o Giai?
Olha o time titular. E o Murilo. Não, mas aí que tá. E o mas Gustavo aí... Gomes. Não, gente, não, eu vou parar nesses 3, tá? Vocês vão ficar tirando sarro, mas... E o Esses Vitor não Roque. tô tirando sarro, não. Esses Paulinho. são indiscutíveis, você acha? Esses são Paulinho, indiscutíveis. não, o resto, ele tem feito as rodagens que você não consegue dizer mas, assim, quem é o titular dele. Você não consegue dizer se é o Vitor Roque ou o Flávio Lopes. 100% do time. 100%, tá Todo mundo à disposição. Todo mundo à disposição, tá? Paulinho vai jogar, o Vitor Roque vai jogar, o Giai vai jogar, Eu não acho que Piquerez vai seja tão jogar. simples assim, mas isso é favorável para o Palmeiras. Não, eu Freire. sei, mas assim, na cabeça dele, o que eu quero dizer é o seguinte, se ele tem 100% do time disponível, na cabeça dele, ele Acho que tem depende os do 11. jogo. Mas aí depende do jogo. Ele pode botar o Marcos Rocha, ele pode botar o Giai. Pode. Tem jogo que ele vai preferir Ele botar só o não pode Evangelista. colocar o Ademir da Guia. O Ademir da Guia não dá mais. Lofredo, Meu ponto é só esse. Eu tô esse vendo Lofredo, times ele, usando essa... ele Esse não tem... Diferente de todos os outros times que a gente está conversando aqui, esse ano, pelas contratações que o Palmeiras fez, ele pode se dar o luxo de confundir a cabeça da gente um pouco mais, justamente porque ele está rodando. Então, ele tem opções no meio-campo, ele tem opções na frente, ele tem opções na zaga. Bruno Fux, por exemplo, está brigando para ser titular. Mikael está brigando para ser titular. Aí você tem o Murilo, você tem o Gustavo Gomes. O Giai, que é esse coringa na zaga, você vai falar que você consegue dizer, ó, é na pedra esse aqui? Eu não consigo, e nem ele. Você pode ter certeza disso. Quer até bravo agora. Júlio. Mas eu te amo, tá, Alfredo? Ele consegue. Pode ter certeza que ele consegue. Júlio, um beijo pra você. Ele que tem que A fazer. gente vai seguir Já? esse tema aqui, ó. Tô liberada? Vou tomar um capucino, então. Capucino, isso. Capucino, Um beijo. Toma lá. Um beijo. Tchau. A gente vai seguir com esse tema aqui, porque em Flamengo e Botafogo... Quando ao futebol, Arnaldo, já que você está ao lado do Mauro, que você contraria ele, você acha que está resolvido, que o Palmeiras já levou, e eu queria saber por que o Palmeiras é imune a isso, não? Porque o calendário, porque complica todo mundo, porque, oh meu Deus, ninguém consegue jogar, tá todo mundo machucado. O Palmeiras vai lá, joga e ganha de todo mundo. Bom, acho que tem algumas explicações, né? O Palmeiras, sobretudo por meio do seu técnico, sempre reclamou do calendário, do excesso de partidas, do pouco intervalo entre os jogos. Só que o Palmeiras talvez seja o único clube brasileiro que nesta temporada se preparou para o que vinha por aí, que é uma temporada ainda mais da carnificina por conta do Mundial de Clubes que ele vai jogar e vai jogar a sério, não vai jogar para brincar, vai chegar lá bem. É o único que vai chegar bem, né? Em termos de... Único brasileiro. Único brasileiro. Né? A gente não sabe, eu até estava brincando com o Juca sobre o Manchester City, a gente não sabe ainda como os europeus vão encarar. A gente já sabe que o Real Madrid já tem uma pressão, temos que ganhar o Mundial porque não ganhamos nada. O Manchester City tem que ganhar alguma coisa porque não ganhamos nada. Pode ser que os europeus, alguns deles, chegam lá à vera. O Palmeiras vai chegar lá à vera, inteiro. Isso a gente já sabe. O que o Palmeiras, eu acho que projetou? Porque também é o único clube brasileiro que tem, nesse ano de 2025, dinheiro de sobra. Então, nem o Flamengo tem. Então, o Palmeiras montou um elenco super recheado, inédito, e encarou as etapas da temporada até agora como deveriam ser encaradas. O estadual foi o time que usou menos titulares mais vezes, né? E a partir do momento da frente tripla, ele pôde, com muito investimento e jogadores jovens, mais jovens, são raros os jogadores acima de 30 anos do Palmeiras, ter um time, além de bom, saudável. A gente está vendo uma maratona maratona física, não é maratona de futebol. É só acompanhar o tipo dos jogos que o Mauro citou, como a competição, a Libertadores, teve influência no desempenho do Flamengo e do Botafogo, por exemplo. Mas assim, o Palmeiras, se você imaginar, e agora o Flamengo começou a fazer isso discretamente, e outros, não elegeu um time titular e não vai ter um time titular, porque não dá para ter um time titular, né? E acho que esse tem sido talvez o segredo. O Palmeiras não se propõe a ser brilhante e o Palmeiras se propõe a ser efetivo, né? E ontem, se você olhasse os dois jogos ao mesmo tempo, eu falei comigo mesmo, a partir dos 20 do segundo tempo, a gente vai ter um comportamento em Bragança e outro no Maracanã. Quando começarem as trocas, o Palmeiras vai levar vantagem sobre o Botafogo e sobre o Flamengo. O do Palmeiras é 10 vezes melhor hoje, porque o Palmeiras tem muito menos lesionados, né? Muito menos ausentes.
E aí o banco do Palmeiras decidiu de novo o jogo. Sendo que alguns ficaram no banco e nem foram utilizados. Veiga, Marco Rocha, Aníbal, que era outro... Felipe Anderson, eram titulares do Palmeiras ano passado, né? O Felipe Luiz teve que explicar 20 vezes por que ele colocou o Matheus e o Juninho. Daí quase que ele falou assim, você queria que eu colocasse quem? O Wallace Ian e o outro menino? Ontem o Palmeiras colocou o Luigi e o Thales também. Por opção. Sim. Física. Por opção física. Né? Então, ele não tinha o Vitor Roque, vou botar 2 moleques na frente para marcar a saída de bola por opção, não por necessidade. Né? Então, isso tem sido, acho para mim, a grande diferença do Palmeiras em relação aos outros na temporada. A gente tem que entender o seguinte, o Mauro também falou, e eu acho que é isso que vai acontecer com quem tem ainda algum poder de investimento na janela. Reforço, o Flamengo vai atrás, o Botafogo vai atrás, talvez o Cruzeiro vai atrás, o Palmeiras não precisa ir atrás. O Palmeiras já tem o elenco para a temporada. Né? E nós temos domingo Palmeiras e Flamengo. Se o Palmeiras ganha do Flamengo em casa, onde está tendo mais dificuldade de jogar, para quanto vai a diferença? Vai para 7. Certo, 7 pontos. Né? Já tendo um confronto entre eles. Né? Então, e aí que tá, eu acho que tem uma questão aí que talvez o Abel falou do Bragantino, ou o Palmeiras falou do Bragantino, da questão do Bragantino ter mais folga na preparação, o Cruzeiro vai passar a ter também. Né? E, diferentemente do Bragantino, o Cruzeiro já tem um time titular bom, e tem algumas peças interessantes. Se o Cruzeiro, que tem um dono que parece querer tudo, né, no segundo ano de gestão, conseguir reforçar o elenco em algumas situações e tiver mais próximo, porque a gente vai ter Cruzeiro e Palmeiras também. Então, são confrontos diretos que não vão se repetir depois, só vão se repetir na casa do adversário. Vamos dizer que os mandantes vençam, que é coisa normal nesse campeonato. Porque, aliás, também, só um asterisco, a arbitragem está dando uma força para os mandantes, mas enorme, praticamente em todos os jogos de VAR. Tem ainda, está muito difícil ganhar fora. Se der a lógica, se o Palmeiras, são condições normais, como mandante, se o Palmeiras ganhar do Flamengo e o Cruzeiro ganhar do Palmeiras, na parada, o perseguidor do Palmeiras líder vai ser o Cruzeiro. O Cruzeiro joga no Mineirão contra o Palmeiras. E aí, eu acho que nós podemos ter o recorte. 1/3 do campeonato até o Mundial. Vão faltar 2/3. É bastante jogo? Mas a gente tem que imaginar que nós fizemos agora um recorte de maratona de 20 jogos em 2 meses. No segundo semestre serão 41 jogos em 5 meses para quem vai disputar tudo. Vai continuar. Vai continuar a mesma coisa. Ou melhor, vai ficar mais difícil, porque são jogos mais complexos. O resto do brasileiro e o mata-mata das Copas. Não vai mudar. E a única forma de encarar isso com alguma chance de estar bem em várias é ter muito jogador. Muito jogador do mesmo nível. E hoje só o Palmeiras tem no futebol brasileiro. Acho que não tem muito segredo. É claro que tudo isso, além de um trabalho de longo prazo do Abel, de um comando forte, de um desprendimento de algumas competições e tudo mais, existe a mágica do dinheiro. O Palmeiras nunca teve tanto dinheiro, nunca investiu tanto em jogador como nessa temporada. E aí, Danilo? Impossível o Palmeiras. Virou ontem o jogo. Melhor futebol do Brasil? Não, até durante os jogos de ontem eu estava pensando sobre a discussão que a gente teve aqui na sexta-feira, né? Sobre jogar bem, sobre jogar mal, sobre eficiência. E ontem foi um dia acho que não teve nenhum jogo bom. Nenhum. O Santos e Corinthians foi bem mais ou menos, o Palmeiras e o Bragantino foi bem mais ou menos, Flamengo e Botafogo também, Cruzeiro e Atlético Mineiro mais brigado do que qualquer outra coisa. E eu acho que isso é o reflexo exatamente do que a gente tem de calendário, de dificuldades aqui do futebol brasileiro, gramados ruins, gramados diferentes, jogo quinta e domingo, como o Flamengo, o Felipe Luiz reclamou que o Flamengo vai fazer, como na semana que vem é a vez do Palmeiras jogar quinta contra o Ceará e depois domingo contra o Flamengo. Então, esse é um reflexo, a gente não consegue ver jogo bom aqui muito por conta dessas dificuldades que todos os times enfrentam. E aí eu concordo com o Arnaldo que o Palmeiras é o time que melhor entendeu essas dificuldades do momento. Ele projetou um elenco que consegue revezar as peças e manter um nível muito parecido.
Então ontem Felipe Anderson não entrou, Rafael Veiga não entrou, provavelmente na quinta-feira contra o Ceará esses jogadores eles vão estar à disposição e devem jogar. O Vitor Roque nem no banco ficou por problemas pessoais, o Paulinho está seguindo um cronograma especial. O Palmeiras tem um planejamento e acho que isso o Palmeiras, inclusive na entrevista do João Martins pós-jogo, ele fala muito sobre isso. Ele fala, no primeiro dia da temporada a gente reuniu o elenco e falou, esse ano vai ser diferente. Esse ano vai ser mais físico do que já foi no ano passado. Esse ano vai ser ainda mais sobre minutagem, sobre questão de como vocês vão estar. Então, muitas vezes, alguns de vocês não vão poder jogar, vocês vão ficar no banco, porque essa realmente é um raio-x que, por o Abel estar na quinta temporada, ele já consegue traçar de uma maneira mais precisa no futebol brasileiro. Então, a gente consegue ver o Palmeiras melhor preparado nesse sentido. A gente sempre fala sobre o elenco, eu acho que o elenco do Palmeiras é sim mais equilibrado, embora eu destaque de novo que em técnica o Flamengo tem jogadores melhores, que seriam titulares do Palmeiras, Gerson, Rascaeta, De La Cruz, Pedro, todos esses seriam titulares do Palmeiras sem dúvida, sem contar outros que a gente pode discutir dependendo do nível, Léo Ortiz, Léo Pereira. Talvez não ao mesmo tempo. Não, sim. Essa é a questão, que o Felipe dizer tecnicamente. Sim. Tecnicamente esses jogadores são melhores do que o Palmeiras tem. Só que o Palmeiras priorizou uma montagem de um elenco um pouco mais jovem e mais físico. Então, o Palmeiras teve problemas no começo do ano. O Palmeiras ficou sem Gomes, sem Marcos Rocha, sem Mike. O Giai jogou 9 jogos seguidos por isso. O Palmeiras tem alguns jogadores que têm uma característica como o Facundo, que faz quase 30 jogos seguidos. Então, o Palmeiras ele tem um planejamento melhor do que os outros e um elenco mais equilibrado do que os outros, embora algumas posições, o Flamengo eu acho que tem mais qualidade. Então, eu acho que esse é o ponto crucial que a gente vê na diferença entre eles por enquanto. E a parada para o Mundial, a gente vai ter que lembrar, esse Mundial ele vai servir para desculpa de acordo com o que o técnico quiser. E começar mal após o pós-Mundial vai falar, foi ruim demais a gente ficar 30 dias parado. O técnico começar bem, foi muito bom a gente poder ajeitar. E uma observação do Cruzeiro, que o Arnaldo fez. O Cruzeiro, ele está tentando ser o perseguidor. Já está fora da Sul-Americana. Jogou o último jogo da Sul-Americana com o time reserva. Mas reparem que o Leonardo Jardim troca pouquíssimas peças durante o jogo, especialmente no Brasileirão. Ontem, 36 minutos, de novo o Cruzeiro não tinha feito troca. A mesma coisa que fez contra o Flamengo. E eu acho que isso tem dois pontos. Ele está usando dois times, né? Um time no final de semana e um outro time completamente diferente no meio de semana. Independentemente do desgaste diferente do cara, porque jogou quarta com o time B e jogou no domingo com o time A, eu acho que dentro do jogo o nível físico cai. Sim. Dentro do mesmo jogo, embora você tenha poupado. Sim. E isso diz um pouco sobre o que ele mesmo falou quando ele chegou no Cruzeiro. Ele falou, esse elenco aqui tem algumas posições que tem mais nome do que jogador de verdade. É por isso que ele vai pedir acho que jogador. Nesse meio, E outra, o Cruzeiro tem um jogo a mais antes da parada. O Palmeiras, o Botafogo, o Flamengo e o Fluminense, eles param antes. Então a gente pode ver o Cruzeiro ainda encostar mais ainda no Palmeiras, dependendo dessa tabela. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu poste aqui no canal, galera. Falou e até mais.